Pessoal, bom dia. Hoje acordei um pouco mais tarde, quase 9 horas já. Tomei um banho ali e já vim aqui pro PC, né? Pegar alguma coisa pra comer também. Já volto aí os gráficos. Pessoal, vamos começar aqui fazendo a leitura primeiro do USDJPI. O gráfico varreu uma liquidez aqui, né? Mostrou a continuidade. Ele provavelmente está vindo aqui querendo buscar esse fundo. Porém, está sem liquidez. Confirmou o nosso range aqui, né? Fez o nosso pavio, ele fez um sweep, então tem chance ainda dele voltar nesse topo aqui para varrer a liquidez. E dentro disso a gente tem mais essa zona aqui, né? Não tem nenhuma outra zona muito nítida. Deixa eu ver. A gente tem essa zona pequena aqui. Talvez possa segurar o preço, né? Vamos esperar aí. E, bom, se ele fizer isso aqui, né? Rompe, varre a liquidez, faz o sweep, vira o fluxo para a gente. Talvez a gente possa encaixar aqui uma venda. Porém, não fico muito confortável porque ele já esticou muito abaixo aqui. E nesse outro fundo aqui, ele fez um sweep. Então, talvez ele queira fazer uma correção agora. Vamos esperar aí e ver o que vai acontecer. No XAUSD, no ouro, né, a gente tem esse movimento aqui de uma hora. É um movimento que eu não estou gostando muito de como ele está. Só que a gente tem essa região aqui e a gente tem também, talvez, varredura de liquidez que possa acontecer aqui. Então, dependendo, se tiver um sweep por aqui, né, e mostrar para a gente que ele quer buscar aquele topo, talvez a gente possa encaixar alguma coisa. No GBP/USD, a gente teve o sweep aqui, né? E agora tivemos também o sweep aqui embaixo. E nessa, ele começa a querer mostrar reversão para esse movimento. E aí a gente tem um Fair Value Gap aqui e uma outra demanda, uma outra zona aqui. Já no EURUSD, não gosto muito de como está o gráfico aqui agora. Vou até alterar aqui porque aqui em cima ele deixa um topo duplo. Então ele ainda tem liquidez, ele pode querer vir buscar isso aqui acima. Temos aqui essa liquidez também. Ele fez um sweep, não, que não fez um sweep, mas a gente está esperando aí ver o que vai acontecer. E bom, vamos ver se temos aqui um Fair Value Gap e mais uma zona de demanda aqui. É isso, esperar para ver se tem algum sweep, alguma coisa assim. Ele também está deixando aqui, né, uma liquidez aqui abaixo. E hoje a gente tem notícia às 10h30 também, deixa eu ver. 10h30, então tomar cuidado perto desse horário. Estou dando uma olhada aqui pelo 4 horas, e pelo 4 horas, né, ele fez o sweep aqui embaixo. Eu acho que ele está começando a querer apontar aqui para cima. Ele fez aqui, ó. Fez o sweep, começou a apontar para cima, e aqui a gente tem o Fair Value Gap. Então, dependendo de como fechar, né, como andar esse candle, a gente pode talvez encaixar uma compra por aqui. Pelo euro, tá bem feio aqui o gráfico, não vejo muita coisa. Ele reagiu a esse fair value gap aqui e deu uma retração boa depois. Então pode ser que ele esteja querendo começar a apontar para cima também. O JPI é aquilo que eu falei, né? Ele fez aquele sweep aqui, mostrou a nossa baixa, porém ele sweepou os três fundos aqui, né? Que ele possa querer começar a apontar para cima. Que aí o que me deixa desconfortável é porque está o euro com o GBP e o JPI apontando para o mesmo lugar. Dentro do uma hora, o que a gente pode levar em conta aqui é essa tentativa aqui essa pequena região aqui, ó. E aqui começa a ficar interessante também, né? Ele varreu a liquidez e começa a apontar para baixo para a gente. Aqui no euro, de toda forma, ainda estou. Ele fez um sweep aqui também, na verdade, ó, aqui no euro com essa região aqui. Então, eu vou manter essa leitura por agora, focando o euro em buscar esse fundo, que vai ser o nosso alvo, e o GBP buscar aqui o nosso fundo também. Só percebi que eu estava, né, olhando o gráfico aqui e estava meio ansioso por não saber, né, não ter um viés aqui. E o que eu vou fazer? Vou apagar tudo e vou fazer a leitura aqui do zero, né, do preço desde onde ele está agora. E o que eu vou levar em conta? Esse sweep. Então ele fez um sweep aqui com a intenção de buscar esse topo. É isso que eu vou focar.
Numa hora aqui, né, a gente vai levar a mesma coisa. Ele virou a nossa região aqui. E nos 5 minutos, né, eu vou focar nessa análise. Vou colocar aqui esse Fair Value Gap só para a gente ter um alvo ali de onde o preço pode estar querendo buscar. Temos aqui um Fair Value Gap também, onde ele já reagiu. E aqui temos outro, vamos lá, nos 5 minutos. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu puxar esse. Então, nos 5 minutos aqui, ele deu esse Fair Value Gap, reagiu, atualizar ele para cá, que ele pode vir buscar isso aqui. E ele está reagindo agora a esse Fair Value Gap daqui. Ele chegou aqui, né? Pegou, varreu a liquidez, virou a estrutura, tá mostrando aqui. Se der um candle de intenção nessa região aqui, eu posso estar entrando aqui, com o alvo até de 3 para 1 no caso, mas a gente tem até o Fair Value Gap aqui acima para a gente chegar. Porém, aqui eu não gostei do jeito que ele está fechando. Vou esperar ele fazer isso aqui, né? Aí, justamente o que está acontecendo. Pode vir aqui e dar um candle abaixo. Se ele der um candle de intenção depois de romper esse último candle aqui, aí eu posso estar entrando. Se não, fico de fora. E a mesma coisa aqui no euro. Excluir a leitura e assim, não teve nenhum sweep diretamente, porém a gente teve um Fair Value Gap aqui que ele reagiu no 4 horas aqui, no 1 hora. Além desse Fair Value Gap, a gente teve também essa liquidez aqui que ele sweepou. Então, com isso a gente já tem uma visão muito melhor aqui do que pode fazer. É um gráfico ainda não varreu nenhum topo, porém virou a nossa estrutura aqui. Vou levar essa estrutura nova aqui em conta com esse Fair Value Gap aqui no fundo e esse que ele reagiu agora. E é isso. E a mesma coisa aqui no euro. Se ele der um candle de intenção aqui, eu posso estar entrando. Porque ele está passando reto agora, exclui, né? Isso que a gente estava tendo na leitura agora. Aí o que eu começo a abrir aqui agora? O gráfico ele tentou romper esse fundo aqui, esse topo aqui, e não conseguiu. Logo, esse fundo aqui vira o alvo. Então ele pode estar querendo buscar o fundo. E aí vamos esperar, né? Ver se ele dá alguma reação ali pra gente. O ideal aqui seria ele fazer esse retorno aqui para a gente poder buscar fundo lá. Mas vamos ver, né, o que pode mostrar aqui para a gente ou não. E isso também, né, claro, dentro do trading plan, porque aqui ele chegou na zona ali, né, onde a gente tinha marcado. Então a gente tem essa zona maior aqui. Deixa eu marcar aqui o candle. A gente tem essa zona aqui. Dentro dessa zona, ele fez o sweep, esse topo aqui, primeiramente. Fez o sweep, voltou. Falta agora, né, virar a estrutura ali para a gente ter uma confirmação. Ele virando a estrutura, a gente pode estar procurando vender até aquele fundo lá. Mas até então, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. No Euro USD aqui, está começando a ficar um pouco mais claro, né? Ele está voltando, rompendo esse fundo. E aí, a gente tem agora essas duas regiões do Breaker Block e do Order Block aqui. Caso ele venha ter o nosso candle de intenção aqui, a gente pode estar entrando com alto 3 para 1, né? Pensando que ele vai vir buscar esse fundo aqui. E no GBP, a mesma coisa, né? A gente tem o nosso 5 minutos aqui virando. Eu vou marcar essa outra região, porque como essas duas estão muito próximas, prefiro marcar, né, a que está atrás aqui, porque ele pode só vir fazer um sweep e voltar. E aí no GBP a gente tem essa zona aqui, temos um fair value gap maior aqui nesse breaker block também. Eu vou estar, né, cancelando aí nossa operação, porque numa hora nos dois gráficos aqui fez um sweep também, né, no candle aqui e voltar aqui para cima, dependendo de como ele fechar ali. Se fechar um sweep, a gente cancela. Espera aí mais 10 segundos e também fechando o sweep, né, a gente começa a pensar na alta aqui. Fechou um sweep. E, bom, eu vou arriscar uma compra nessa parte aqui, porque, né, segue aquela estrutura que a gente estava comentando antes. É isso, fiz a entrada aqui. Deixa eu mudar a tela aqui para a gente poder colocar tudo junto. Bom, deixa eu só fazer uma explicação, né, do porquê que eu fiz
essa entrada aqui, basicamente. O que a gente estava olhando, né? A gente estava vendo essa curva aqui, fez o sweep, alinharia para baixo e a gente tentaria isso aqui. Porém, aqui numa hora, quando fez um sweep dentro desse fundo, e aí fez um sweep, logo o topo aqui virou alvo. E é isso onde a gente está colocando aqui, né? E bom, vamos ver aí como vai ser, né? Eu vou mudar aqui a nossa leitura, só para ficar um pouco mais claro. E bom, ainda encaixa também no nosso trading plan ali, porque a gente tinha a região que era esse Fair Value Gap aqui, da nossa estrutura, reagiu no Fair Value Gap, fez a liquidez, né? Fez o sweep ali, virou a nossa estrutura e alinhou aqui, né, com o candle de intenção. Agora é esperar. Sua áudio acabou ficando mutado, mas eu vou explicar aqui, né, um pouco da tomada de decisão. Aqui estava a nossa região, né? Fez o sweep aqui dentro do Fair Value Gap e a gente entrou nessa estrutura aqui, ó, onde ele varreu essa liquidez, fez o nosso sweep, alinhou e aí a gente tinha essa entrada aqui, né, com um alvo de 3 para 1. O alvo ideal, né, seria nesse topo, que teria dado take. Porém, eu sempre deixo, né, 3 para 1. Porém, a gente tinha aqui uma notícia às 10h30. E aí, assim que o gráfico fez esse movimento aqui, ó, ele subiu aqui no candle, voltou, subiu de novo. Voltou, na hora que ele chegou aqui, estava 5 minutos antes da notícia, eu coloquei aqui no 0 a 0, porque, né, pode ser que a notícia, em vez de respeitar igual fez, ele só faça isso aqui para baixo. Eu preferi ficar de fora e mesmo que desse take ali, né, sair no 0 a 0 para ficar tranquilo, do que acontecer igual aconteceu aqui atrás, né? Veio uma notícia depois e derrubou o gráfico ali. Bom, tá tudo bem, né? Um 0 a 0 aí para conta, tudo certo dentro do trade plan, foi um trade muito bom, né? Que pena que tinha notícia na hora, mas foi um trade muito bem executado, eu colocaria assim. No GBP, ele deu a mesma oportunidade, né? Foi aquela mesma trade aqui, limpou a liquidez, chegou no Fair Value Gap aqui e no GBP ele deu take. A gente entrou só pelo euro, mas aqui a gente pode ver que ele teria dado um takezinho pra gente. Mas tá tudo bem, amanhã tem outro dia, tem mais. Todo dia tem mercado, né? É isso, depois que fiz a operação aí, né? Me tirou no 0 a 0. Não fiz mais nenhuma depois, joguei um pouco ali. E agora fui lá na rua levar minha namorada, comprei um bifinho pra fazer hambúrguer. E é isso, vou almoçar, depois estudar mais um pouco e é isso. Hoje o dia é bem tranquilo, né? Então vou preparar algumas coisas para as reuniões de amanhã, mas é isso. Eu gosto muito de quando o dia tá tranquilo assim, consigo fazer muita coisa, né? Hoje eu joguei um pouco de manhã, aproveitei, depois de tarde vi aula, fiz um brownie para comer depois. Ainda não vi série, mas vou ver. Agora eu vou emitir a nota, né, para receber ali as bookings. E depois ainda vou jogar um pouco com os meus amigos. E olha meu filho aqui. Mas é isso. Acho que por hoje eu vou finalizar por aqui já. Não devo fazer muito mais coisas agora. Mas é isso. Até amanhã.